Olá, bom dia. Oi, pessoal, bom dia. Terça-feira, 28 de agosto. Acompanhe as notícias desta edição do Jornal Visual. A tecnologia do videogame promete revolucionar as salas de cirurgia no Brasil. E ainda, uma entrevista inédita sobre o trabalho de tecnologia assistiva para os atletas nos Jogos do Rio de 2016. O Jornal Visual começa agora, o único em rede nacional que você assiste em Libras. Com a aprovação no Senado do projeto que garante metade das vagas em universidades federais para alunos de escolas públicas, o Rio de Janeiro se torna um dos estados líderes nesse regime no país. Metade dessa cota seria destinada ainda a negros, pardos ou índios. Para virar lei, falta a sanção da presidente Dilma Rousseff. Pelo projeto de lei, metade das vagas em universidades federais de todo o país passa a ser destinada a estudantes de escolas públicas, negros, pardos e indígenas. Na cota racial, o número de vagas será definido de acordo com a proporção dessas populações no censo de 2010. As demais serão distribuídas entre os alunos que cursaram o ensino médio na rede pública, com prioridade para quem é de família com renda igual ou inferior a um salário mínimo e meio por pessoa. O texto ainda depende da aprovação da presidenta Dilma Rousseff para entrar em vigor. Se isso acontecer, o Rio vai mais do que dobrar a oferta de vagas destinadas às cotas nas universidades federais. A reserva passaria de pouco mais de 5.400 para cerca de 12 mil vagas. E este número pularia para mais de 15 mil se somado às cotas das instituições estaduais, que por aqui já utilizam o sistema. Caso da UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Em 8 anos de cotas, 2.158 alunos do sistema concluíram a graduação e quase 1.500 abandonaram o curso. Como medida para evitar a evasão, a universidade oferece condições para manter os alunos, como bolsas auxílio. Para a direção, é necessário que as instituições tenham autonomia para definir as cotas. Nós temos que reafirmar a autonomia das universidades. Agora, a verdade é que algumas universidades já tinham dado passos nesse sentido de atender a essa demanda, considerando que o Brasil é um país extremamente desigual. Para o coordenador de um curso pré-vestibular comunitário, a aprovação do projeto é bem-vinda. Se você tem um médico pobre numa favela como Mangueira, como o Morro de Macacos, você tem 10 jovens ali que se formam em medicina, você muda a região. Quem não ficou satisfeito foram os donos de escolas particulares. O sindicato que representa as instituições considera a decisão um retrocesso na educação do país e teme que isso possa desestimular os alunos. A situação fica tremendamente injusta. Deve haver uma preocupação de inclusão. Agora, qual é o mecanismo da inclusão? É fazer a coisa ao contrário do que está sendo feito. É investir, é valorizar o ensino básico, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Isso é um processo que pode ser resolvido em poucos anos. A tecnologia do videogame promete revolucionar as salas de cirurgia no Brasil. Com os movimentos das mãos, médicos podem examinar imagens do corpo humano em 3D sem sair do lado do paciente. Pausa para relaxar. Sempre que tem uma hora livre, os donos dessa empresa de comunicação no centro do Rio de Janeiro dão uma jogadinha. Com menos de 30 anos, os dois se divertiram com quase todas as 8 gerações de videogames. Ao invés de almoçar, a gente vem para cá, para frente da televisão, para distrair, para soltar as energias contidas. E tem dado certo esse tempo aqui de recreação. São os movimentos braçais que acionam os golpes no jogo. Um mecanismo bem diferente dos antigos controles cheios de botões. Fico o dia todo trabalhando no computador, ali sentado e tal. Se tivesse como manipular assim com a mão, ia ser mais divertido, né? Não só divertido, como útil. Foi exatamente no que apostou este hospital na zona norte da cidade, onde o jogo eletrônico virou um instrumento de trabalho. É aqui no centro cirúrgico que a novidade está sendo usada. E nesse setor é muito importante prevenir todo tipo de contaminação. A gente mesmo, para poder entrar, tem que usar essa roupa especial aqui, usar uma proteção no calçado. E foi pensando nesse cuidado extremo que a tecnologia dos videogames modernos veio ao socorro da medicina.
Sem pôr as mãos em papéis e chapas de exame, a cirurgiã ortopédica analisa a tomografia óssea de um paciente. A tecnologia desenvolvida no hospital utiliza o console de um videogame lançado recentemente que dispensa qualquer tipo de aparelho de controle. A máquina escaneia o corpo do médico, que passa a movimentar a imagem diretamente com gestos. E desenvolvemos uma ferramenta para reconhecer os gestos e traduzir isso em movimentos no mouse. Aí com isso permite que os usuários manipulem o sistema sem precisar tocar em qualquer objeto, apenas com o movimento das mãos. Todas as salas de cirurgia já foram equipadas. Uma solução tecnicamente simples, mas que faz toda a diferença. Durante o ato cirúrgico, se nós quisermos ver algum detalhe da imagem, nós podermos manipular sem nos afastarmos muito do campo cirúrgico, somente com o manuseio das mãos, sem tocar em nada, e com isso contribuindo para a não contaminação, a não infecção do paciente. Formatura, convidar, acompanhado, sozinho. Você vai assistir agora a uma entrevista com o Saul Mizrahi, do Instituto Nacional de Tecnologia. Ele veio falar sobre o trabalho de tecnologia assistiva para os atletas nos Jogos do Rio de 2016. Confira. Bom dia. No Rio de Janeiro, o Instituto Nacional de Tecnologia desenvolve tecnologias assistivas para a acessibilidade e qualidade de vida das pessoas com deficiências. O Instituto já procura soluções para os Jogos do Rio em 2016. O objetivo é usar a tecnologia para que nossos atletas quebrem barreiras. E para falar melhor sobre o assunto, nós convidamos o pesquisador da área de gestão da produção do Instituto Nacional de Tecnologia, Saul Mizrahi. Bom dia, Saul. Antes de mais nada, explica para a gente o que são aí as tecnologias assistivas. Bem, o termo tecnologia assistiva significa aquelas tecnologias que propiciam que a pessoa com alguma limitação, alguma deficiência, participe da vida em sociedade, ou seja, se locomover, se comunicar, lazer, ou seja, o estudo propriamente dito e até o trabalhar, ou seja, ela poder concorrer em igualdade com as outras pessoas que não têm deficiência. Como funciona o trabalho da tecnologia assistiva do Instituto? Como é que funciona isso? Bem, o INT ele tem 90 anos de existência e eu diria que uns 20 e poucos anos o INT vem desenvolvendo tecnologias voltadas para a inclusão das pessoas com deficiência. Eu diria, por exemplo, cadeiras de roda. Nós tivemos um projeto para pessoas com paralisia cerebral. Então, vem acumulando, ao longo desses anos, diversos objetos tecnológicos que propiciam essa tecnologia. Eu poderia também incluir o kit do Benjamin Constant, que já tem alguns anos e que ele já faz parte, vamos dizer, de uma saída industrial, de uma retirada industrial, que fica à disposição das pessoas com deficiência visual. Como vai funcionar na prática essas tecnologias assistivas nos Jogos aí de 2016? 2016, nós elaboramos um projeto e esse projeto nós buscamos, inclusive, fomento para que ele possa ser concretizado e que possa amplamente colaborar com a criação de tecnologias e que possa ser visto na prática nessa Paralimpíada. Quais são outros projetos relevantes que você pode citar? Bem, de grandes linhas, nós, como um núcleo de tecnologia assistiva, inclusive relacionado ao plano dos direitos da pessoa com deficiência, o plano Viver Sem Limites, que foi lançado pela presidenta Dilma em fevereiro desse ano. Então, nós nos apresentamos, nos configuramos como um dos núcleos. São 25 núcleos que foram apresentados no país. Então, no Rio de Janeiro, o INT é um dos núcleos. E nós trabalhamos na área de mobilidade, seria uma grande área, e a outra grande área, a área de educação.
Então, eu poderia falar, vamos dizer, na área de educação, temos projetos voltados para a inclusão da pessoa com autismo, Importantíssimo, né? deficiência visual, deficiência auditiva, paralisia cerebral, deficiência intelectual. Então, nós estamos diretamente, quando fala da educação inclusiva nesse eixo, diretamente ligado à educação. Como é que a pessoa pode ter acesso, ou a entidade, enfim, o ente da sociedade, pode ter acesso a vocês? Bem, o INT fica no Rio de Janeiro, fica na Avenida Venezuela, mas ele pode ser localizado pela internet facilmente. A página é www.int.gov.br. E eu posso, qualquer um dos pesquisadores também poderiam ser facilmente localizados, né? Inclusive pela própria página você vai ver informação que localize qualquer pessoa que trabalhe dentro desse âmbito. Saul, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Visual, pelos esclarecimentos. Sucesso para o programa, tá? E para você, um bom dia. O Jornal Visual termina aqui. Obrigada pela companhia. Para você, um bom dia. Bom dia e até amanhã.